Fala galera, beleza pessoal? E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então das nossas aulas virtuais aí, né pessoal? Com expectativa que logo, pelo menos em agosto, nós retomemos aí as nossas aulas presenciais. Confesso para vocês que eu já tô ficando maluco aqui dentro desse quartinho aqui, com saudade de vocês, viu pessoal? Mas, então, até chegar esse momento, vamos dar sequência na situação que nós nos encontramos aí. Gente, até então nós estudamos movimento retilíneo, não foi isso? Tanto o movimento retilíneo uniforme, quanto o movimento retilíneo uniformemente variado. As trajetórias que nós havíamos feito, então, nos dois movimentos, eram, como o próprio nome já diz, retilíneas. Agora nós damos sequência às mesmas grandezas, pessoal, desde o começo do ano. Espaço, velocidade, aceleração e tempo, só que agora em trajetórias circulares, tá? O que nós chamamos de trajetória curvilínea também. Nós comecemos com o movimento circular uniforme. Lembra que lá no movimento retilíneo uniforme nós tínhamos uma característica, gente? Nós só podíamos usar o sorvete, a tal função horária dos espaços, se a velocidade for constante. O raciocínio aqui é o mesmo, gente. O movimento circular uniforme só vai ser utilizado quando ele ficar com velocidade constante. Porém, a velocidade agora vai ser uma velocidade em movimento circular, gente. Precisamos dos mesmos conceitos que nós tínhamos em movimento retilíneo. A ideia é que existia uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa, lembra pessoal? Movimento progressivo, quando você se dirigia, quando o seu móvel se dirigia para o lado positivo da orientação da trajetória, ou velocidade negativa, quando ele se orienta para o lado negativo da trajetória. Aqui vai ser a mesma coisa. Porém, vai ser um círculo. Então nós vamos ter que adotar em um sentido positivo, em outro sentido negativo, gente. Ele vai sair de uma determinada origem. Na verdade, ele não vai sair de uma determinada origem. Ele vai ser distanciado, vai ter uma posição em relação à origem. Essa origem aqui, pessoal, eu vou adotar esse ponto aqui. Vai ser o nosso referencial, o nosso marco zero, aquele ponto ali. Se você girar, se o móvel acaso girar para o lado anti-horário, a gente pode convencionar que é o lado positivo da orientação da trajetória. Caso contrário, se ele girar no sentido horário, ele está se deslocando para o lado negativo da orientação da trajetória, gente. Esse vai ser basicamente o nosso raciocínio em relação à velocidade. Se ele estiver se movimentando para o lado anti-horário, velocidade positiva. Sentido horário, velocidade negativa. Nós adotamos uma orientação para a minha trajetória, tá, gente? Pode ser o contrário, Marcos? Pode, sem problema nenhum. Só que é muito mais usual assim, porque daí nós fazemos relação com o círculo trigonométrico da matemática, pessoal. Vamos definir grandezas. Agora, a posição para nós não vai ser mais uma posição S escalar. Vai ser uma nova posição que nós vamos representar com letras gregas, porque aqui ângulo não vai ser medido em grau, vai ser medido em radianos, não vai ser medido em metro, vai ser medido em radianos. Então eu quero que vocês imaginem um móvel que vai ficar girando no movimento circular. É lógico que esse móvel deve partir de uma posição inicial. Então eu vou representar o móvel, gente, esse pontinho aqui, na minha posição inicial. Na minha posição inicial. Então é a posição inicial desse móvel. Nós trabalhamos com linha reta e utilizávamos espaço em metro. Esse é o espaço aqui para nós, pessoal. Olha o nosso espaço S. É a distância da nossa origem até a posição que ele se ocupa. Mas olha que zebra que dá isso aqui. Por isso que a gente tem que adotar ângulo, gente. O móvel está a essa distância do centro da minha esfera. Deixa eu colocar aqui, ó, do centro da minha esfera. Ou seja, essa distância é o que eu chamo de um R.
É a mesma distância do centro até a posição ocupada por esse móvel, esse ponto P que eu vou chamar. Mas e se esse ponto P estivesse circulando em um ponto, numa posição menor que o raio? Por exemplo, se esse ponto P estivesse circulando, isso aqui, mesma ideia, tá? Fazendo um círculo, mas desse lado. Repara, gente, que esse espaço S ia ser diferente para essas duas posições, o S'. Por quê? Não teríamos o raio R, teríamos um raio menor, né? Um raio que eu vou chamar de R'. Vamos chamar de tudo isso aqui o R, tudo isso aqui, pessoal, o R. Mas se ele estivesse circundando num ponto com um raio menor, seria um R diferente, ó. Seria o que eu chamava de R'. Então, reparem aí que posição, pessoal, que se encontra do centro faz diferença na hora de fazer o círculo. O S, o caminho percorrido por quem está do lado de fora da curva, é maior do que o S', quem está do lado de dentro da curva. Então é por isso que nós saímos das grandezas estudadas em linha reta, o que nós chamamos de grandezas lineares, espaço S, velocidade V, para grandezas agora que são comuns para essas duas posições. O que é igual, pessoal, independente se ele faz o giro pelo lado de fora ou pelo lado de dentro da curva? É o ângulo. Por isso que nós começamos a estudar grandezas angulares. Independente se esse ponto sai daqui do lado de fora da curva ou sai daqui do lado de dentro, o ângulo deles é igual. Então nós começamos a estabelecer grandezas em cima desse raciocínio, ó. O ângulo é igual. E a esse ângulo nós chamamos de posição ou espaço angular, que é comum, independente do raio aqui. Como nós vamos estudar essa grandeza espaço relacionada com o espaço linear? Ou seja, as grandezas novas angulares com as grandezas que nós já estudamos lineares, pessoal. Esse espaço angular θ, olha só, gente, o θ vai ser o espaço S dividido pelo raio. Reparem que essa razão é igual, tanto o móvel se percorrendo esse S dividido por esse raio, ou S' dividido por R'. O θ é o mesmo, S dividido por R é o mesmo que S' dividido por R'. Então achamos uma grandeza comum, independente do raio, pessoal. A unidade de medida para ângulo, muito usual, é o grau, né, pessoal? Mas como eu havia dito para vocês, no sistema internacional, nós adotamos em rad, pessoal. O tal do radianos, tá? Radianos. E como fazer a conversão de grau para radiano ou vice-versa? Nós precisamos do círculo trigonométrico que vocês estão vendo na matemática. Vamos puxar o círculo trigonométrico, pessoal, e fazer a conversão em grau para radiano ou vice-versa? Vou pegar um círculo pequenininho aqui, só para utilização, pessoal, de conversão de grau para radiano e vice-versa. Então vamos adotar um pequeno círculo. E esse círculo, pessoal, dividido em 4 partes, que vai ter que entrar na cabecinha de vocês. É por isso que a gente adota a origem aqui, porque no círculo trigonométrico, aqui corresponde a 0 grau, ou 0 radianos. Então aqui eu posso colocar 0 rad. Repare que ele pode sair de qualquer posição, hein, gente? 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. 180 graus corresponde a π radianos.
270 graus correspondem a 3π sobre 2 radianos. E uma volta completa, né, pessoal? 360 graus ou 2π radianos. Nós podemos utilizar qualquer uma das comparações para fazer uma simples regra de 3, gente. Uma simples regra de 3. Se eu quero saber 30 graus, por exemplo, equivale a quantos radianos? 45 graus equivale a quantos radianos? Eu posso pegar qualquer uma dessas igualdades e fazer regra de 3. Vamos colocar exemplos então. Vamos converter aí. Exemplos. Vamos fazer a conversão. Primeiro exemplo. De 30 graus para radianos. 30 graus para o valor em radianos. Vamos ver? Como eu havia dito, você pode se utilizar de qualquer uma dessas igualdades para fazer uma regra de 3. Particularmente, eu gosto mais dessa. 180 graus correspondem a π radianos. Então, você sempre vai se utilizar disso. 180 graus equivale a π radianos. Π radianos. O valor que ele te deu em grau, você coloca embaixo, ó. 30 graus corresponde a x radianos. E agora é só fazer a multiplicação cruzada, pessoal. X vezes 180 é 180x. 30 vezes π, 30π. X, então, 180 está multiplicando, vai dividindo. Ficamos que 30π sobre 180. Pessoal, simplificando, 30 e 180 vai dar π sobre 6 radianos. Ah, então isso quer dizer que 30 graus, mais ou menos aqui, né, pessoal? 30 graus correspondem a π sobre 6 radianos. E um outro exemplo, Marcos, 45 graus. Vale quantos radianos? Mesma ideia, tá, gente? Ó, fazer o segundo exemplo aqui. Segundo. 45 graus transformar para radianos. Vou usar a mesma relação, a mesma regra de 3, ó. 180 equivale π, assim como 45 vale x. Se utilizo do mesmo raciocínio. Poderia ter usado qualquer outro desses, tá, pessoal? Eu prefiro memorizar somente esse. 180 graus, π radianos. Então, 45 graus equivale a x radianos. E a gente faz a multiplicação cruzada. Ficamos que 180x igual a 45π. 180 está multiplicando, vai dividindo. Ficamos com 45π dividido por 180. Pessoal, 45 por 180 é 4, né? Ah, isso quer dizer que 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. Então, eu venho aqui, mais ou menos aqui, né? 45 graus equivale a π sobre 4, né? Radianos. Gente, assim nós vamos fazer a conversão, tá? De graus para radiano. É muito comum o exercício fornecer espaço, posição em graus, só que você não trabalha com grau. O Sistema Internacional adota espaço, posição angular em radianos. Pessoal, na nossa próxima aula, o que era variação de espaço sobre variação de tempo? O que era ΔS por ΔT? Não era velocidade? Agora, ao invés do S, a gente troca por θ. Então, vai ser Δθ, variação de espaço, porém agora angular, sobre variação de tempo, temos a velocidade. Mas a velocidade não mais linear, e sim uma nova velocidade. Essa primeira aula, gente, eu fecho aqui. Vou dar uma pausinha e já gravo a outra em sequência aí. Até daqui a pouco.